E aí pessoal, bem-vindo ao canal Hospeda Dicas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso site com o Bootstrap. Nós ficamos aqui no nosso template. Vou tirar aqui essa tag, que sinceramente eu até inclusive desconheço aqui, mas deve ter alguma coisa a ver com linguagem, então eu vou tirar aqui, vou deixar apenas lá o ISO mesmo, só a tag HTML. Se alguém souber aí alguma coisa sobre esse, no caso sobre isso aqui, esse lang, deixa aí no comentário para ajudar também o pessoal e até a mim mesmo. Pronto, temos aqui o nosso projeto já definido aí as tags iniciais. Então vamos ao Bootstrap. Bom, aqui nós clicamos em Getting Start. Então nós vamos clicar agora em CSS. E aqui ele vai mostrando todas as opções que nós vamos utilizar no nosso site. Está carregando. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Deu uma travadinha aqui. Beleza. Pronto, então vamos lá. Alguns exemplos aqui, no caso ele mostra o sistema de colunas. Isso aqui no caso ainda não é os componentes, ele só está mostrando como é que funciona. Por exemplo, nós temos que aplicar uma classe. Então nós temos aqui por exemplo, como eu falei para vocês, ele é dividido em 12. Ele divide a tela como se tivesse 12 colunas. Por exemplo, aqui, se eu quiser criar 12 colunas, aqui iam ficar no caso muito pequenas. Nota que aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 colunas. Exatamente com denominado com tamanho de 1. Então aqui seriam 12 colunas com tamanho 1 cada uma das colunas. Aqui nós temos o tamanho MD. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então notem aqui o que ele diz aqui, por exemplo, aqui a XS é para dispositivos com tela menor que 768 pixels. Então notem aqui, no caso, quando você for reduzindo e chegar a menos de 768 pixels, ele vai já no caso, quando você tiver no caso aqui é utilizado para telefones, até mesmo aqui já tem dizendo já. Aí quando você estiver utilizando um dispositivo que tiver menor do que 668 pixels, então ele vai agir de acordo com o que você determinar aqui na classe. Mas aí vocês vão vendo, vocês vão se acostumando depois quando a gente começar a desenvolver. Então agora fica realmente um pouco complicado de explicar, porque isso aqui no caso é uma classe que você vai ter que aplicar as suas tags ou os seus textos, e aí a gente vai vendo conforme a gente for iniciando o nosso projeto. Aqui a SM, qual o SM é para dispositivo maior ou igual a 768 pixels. Geralmente aqui, como você está vendo, é para tablets. Então a qual SM é utilizado para tablets. Isso aqui vocês não precisam ainda dar tanto, só sabendo isso aqui no caso,
no caso só é necessário vocês ficar conhecendo isso aqui, mas quando a gente começar a aplicar, e vocês vão entender que isso aqui vai definir, no caso, o comportamento do site dependendo do dispositivo que você estiver utilizando. Aqui nós temos maior que igual a 992. Então, para esses dispositivos nós vamos utilizar o QoL-MD, e para maior que ou igual a 1200 pixels, lembrando que isso aqui é a largura, que determina aqui no caso é a largura. Então quando a largura da tela for maior que ou igual a 1200 pixels, nós utilizamos a classe QoL-LG. Depois disso, nós já podemos aqui procurar algum, como vocês falaram aqui, como eu falei lá em cima, como eu falei agora há pouco, aqui nós dividimos a nossa tela. Aí, no caso, se nós quiséssemos dividir o nosso projeto, por exemplo, em um lado maior e outro menor, nós utilizaríamos isso aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso até mostrar a vocês aqui já um exemplo, depois a gente pode apagar. Eu vou criar aqui uma div. No caso do Bootstrap, nós temos que criar no caso você pode utilizar div ou pode utilizar section também, que no caso eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia prefere usar section. Eu vou utilizar div, até por questão de costume, que eu já utilizo há bastante tempo aqui como div. Então div classe, nós temos que criar primeiro uma linha. Então nós primeiro criamos aqui um container. Então div class container, isso aqui já é um padrão do Bootstrap, que você tem que fazer isso. Lembre-se, memorize isso, sempre começar com container. Aí depois você tem que criar uma linha row, perdão, no caso tem que ser uma outra div class, porque essas classes o Bootstrap você vai sempre adicionar, obter os efeitos com as classes. Então div class row, você vai criar uma linha. Eu vou fechar a minha div. Para facilitar, eu vou colocar aqui comentários para não me atrapalhar depois. Então venho aqui, vou copiar o row. Então criei minha row. Agora sim é que nós começamos com a questão das colunas. Então vou criar aqui uma div class, sempre aplicando classe. Aí eu vou digitar aqui QoL-LG. Esse é o interessante do Dreamweaver, que vocês devem ter algumas ferramentas por aí também que tem essa função. Conforme eu vou digitando aqui a minha classe, ele vai aparecendo todas as classes que está definida lá no arquivo CSS aqui do Bootstrap. Então isso já agiliza bastante aí na procura, até mesmo para ajudar quem não conhece as classes ainda, como eu, por exemplo. Então isso ajuda bastante aí para o desenvolvimento. Então nós temos aqui uma QoL-LG. Vamos ver aqui o tamanho do desktop, que no caso seria essa aqui, a LG mesmo, por exemplo.
Eu vou aqui qual LG, eu vou definir o tamanho da minha coluna. Como vocês lembram, o tamanho total da minha tela seria o tamanho 12. Então se eu selecionar aqui qual LG 12, então quer dizer que essa minha coluna vai ser, a largura dela vai ter a tela inteira. Então vou criar aqui qualquer coisa para vocês verem. Vou criar aqui, por exemplo, um H1. Vou botar aqui qualquer coisa. Vou fechar a minha tag. Pronto, eu vou salvar essa tela. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um CSS que vai nos ajudar a mudar as cores da nossa tela. Porque se você fosse alterar aqui, criar uma classe, alterar a cor, por exemplo, por aqui, você vai estar alterando o seu arquivo padrão do Bootstrap. Isso não é muito recomendado. Então eu vou criar aqui, deixa eu mostrar a vocês, caso vocês estejam utilizando aí o Dreamweaver. Então eu venho aqui na sinalzinho de mais onde tem origens, criar um arquivo CSS, aí clico aqui em procurar e vou aqui, pode ser até aqui mesmo na pasta do Bootstrap, mas eu vou colocar index, será o CSS da minha página index. Aqui eu vou deixar como link mesmo, clico em OK e ele vai gerar aí o meu arquivo CSS. Pronto, notem que aqui ele já criou. E no Dreamweaver também nós podemos trabalhar tanto aqui pelo painel de configuração quanto pelo código, mas como eu falei para vocês, eu vou dar mais ênfase à questão do código. Então a classe que nós utilizamos aqui, aí como é que eu faço se eu quiser, por exemplo, mudar aqui esse, bom, ou eu aplico no caso ao qual LG12, o que não é indicado, porque você vai estar mudando tudo que você utilizar essa classe aqui. Eu sinceramente eu aconselho a você, por exemplo, a criar um ID ou até mesmo uma outra classe que nós podemos criar lá também. É até mais fácil, que você pode até usar essa classe depois para configurar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe aqui no meu index. Para criar uma classe eu digito ponto. Notem aqui, já apareceu todas as classes que eu defini lá no meu site, mas eu não vou utilizar nenhuma dessa. Eu vou criar aqui a minha classe background. Cor. E eu vou abrir, no caso, todas as classes, ela tem que ser aberta com concheito e fechado também com concheito, é lógico. E cada parâmetro que você for usar, você tem que fechar, no caso você tem que utilizar no final o ponto e vírgula. Então eu vou criar aqui o background color, a cor vou definir aqui como vermelho. Isso aqui é só um teste para vocês entenderem como funciona a questão de colunas no Bootstrap. Então eu vou testar aqui o meu arquivo, deixa eu salvar aqui tudo. Então salvei tudo, vou testar aqui no Google Chrome. Ele não ficou vermelho, então eu vou usar aqui uma opção important. Eu não apliquei a classe, então não teria como ele aceitar. Então vamos lá, aqui já está a classe, no caso eu posso usar que é a background cor. Então apliquei minha classe, salvei e vamos ver agora o que acontece. Notem aqui que foi criado
uma coluna. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui, como nós já criamos aqui o nosso container, então agora só precisamos criar outra, no caso outra coluna. Eu vou digitar para que vocês entendam. É sempre bom, que copiar e colar é sempre coisa de preguiçoso. Mas também ajuda, claro. Mas no caso, quando você estiver aprendendo, o bom é que nós estejamos digitando. Então, LG. Lá tá 12, mas eu vou mudar. Eu vou botar aqui como LG 8. Vou fechar aqui a minha div. Então, aqui tá 8. Então, como o total só pode ser 12, e nós já acrescentamos 8 aqui, então só sobrou quanto? 4. Então, para fechar os 12, eu tenho aqui as minhas duas colunas, com uma com 4 outra com 8. É lógico que não é obrigatório você somar as 12. Você pode deixar também só uma coluna com 4, mas aí também não vai ter muita utilidade. Então vamos lá. Pronto, eu vou criar aqui também um H1 também com o nome Espera Dicas. Dessa vez eu vou copiar e colar. E vou colar aqui na minha coluna 8. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou criar vou botar aqui uma outra classe, que ainda no caso eu vou criar aqui no meu index. Eu vou criar aqui qualquer classe só para background 2, por exemplo. E vou dar aqui um background color. Vou botar uma cor azul para destacar, diferenciar. Botei minha cor azul, vou fechar aqui com um conchete. Certo, vou salvar. Vou voltar aqui no meu código fonte e vou aplicar a classe background 2. Então note que ele vai dividir aqui a minha tela. Uma vai ficar mais ou menos assim e a outra completando o resto da página. Então note isso aqui. Nós utilizamos no caso o 4, tamanho 4, e aqui o tamanho 8. Então totalizou 12 na minha tela. Aí fica a questão: eu vou criar, por exemplo, agora, não sei, eu quero dividir a minha página com, não sei, aqui com 4 colunas, digamos assim. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que copiar aqui, aí vou colar, será 4 colunas no caso. Então vou copiar de novo, aí eu vou voltar aqui para ele colar já no lugar certo. E vou colar, certo? Então aqui eu venho 3, aqui também com 3, aqui com 3 e aqui com 3. Por que 3? Se eu tenho 4 colunas, então para totalizar o 12, no caso todo o tamanho da minha tela, eu estou adicionando aqui tamanho 3 para totalizar 12, ou seja, 4 vezes 3, 12. Então notem aqui que não adiantou muita coisa, até porque nós não acrescentamos classe. Então, já que nós já temos duas classes definidas, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui com background cor com background cor, e aqui eu vou deixar com background 2 mesmo. Então vai dar uma diferençazinha lá e já vai dar para vocês entender essa questão. Então notem aqui que dividiu a minha div aqui ou seja, dividiu a minha tela em 4 cores.
Aí você deve estar se perguntando, mas por que não está indo até o final aqui? É simples. Basta que você coloque aqui na classe, vejamos aqui na classe container, fluid. Aí então ele vai ajustar aqui a minha tela até o final. Se eu quiser apenas dar um espaço, eu deixo aqui sem esse fluid. E se eu quiser até o final da tela, eu ponho o fluid, a classe, e já faz aqui o cálculo até chegar no final da minha tela. Aí aqui também uma coisa que, se vocês estiverem navegando aqui ele já fez aqui a quebra, que no caso, se não fizesse, é que a gente ia ver aqui a questão, mas também porque eu não defini. Então nota que ele está quebrando aqui para o lado. Digamos que nesse tamanho aqui de tela para smartphone, eu quisesse também que dividisse em quatro colunas. Então note que aqui no tamanho menor, ele não está fazendo com que o meu site se comporte com 4 colunas igual ao que eu tenho aqui. Por exemplo, ele está com apenas uma coluna. Então como é que eu posso fazer para que o meu site se comporte? Então vamos voltar aqui no Bootstrap. Então nota aqui que o tamanho de telefone é o XS. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui na minha classe, eu vou definir aqui o call, tracinho XS. Aqui ele também vai ter 3. Então eu estou dizendo aqui que na largura máxima vai ser 3 e na largura mínima também vai ser 3. Então eu vou colocar aqui também, vou copiar e colar. Então aqui é só para questão de agilizar, mas eu aconselho a vocês que digitem, até para vocês pegarem o costume do memorizar. Então eu salvei aqui. Agora vou voltar aqui na minha tela, vou atualizar no meu site e eu vou reduzir. Então notem aqui que depois que eu coloquei a tag lá no tamanho menor, ele no caso quebrou a minha tela, quebrou assim, entre aspas, em 4 colunas no tamanho de celular, vamos dizer assim. Então conforme eu for aumentando aqui, como vocês vão ver, ele tem 4 quebras, né? Então assim que ele sair do tamanho lá acima de 700 e... deixa eu ver aqui mesmo. Deixa eu ver aqui só para tirar a dúvida. Então quando o meu dispositivo for maior que 768 pixels, ele não vai mais ter aquele efeito. Então vamos lá, notem aqui. Então quando ele for maior lá do que 768, aí no caso aqui já ficou, ele já está configurado realmente digamos assim que ele já se ajustou automático. Ele não quebrou, ele está só quebrando apenas no tamanho de menor, até devido aos nomes aqui, né? Então como o tamanho acima de 768, os nomes aqui não eles se encaixam, então ele já está ajustando aqui automático mesmo. Mas vamos, por exemplo, esse outro tamanho aqui, vejamos aqui, qual SM, por exemplo. Digamos que quando ele chegar eu quero definir com o tamanho qual SM, que é acima de 768 pixels. Então quando a minha tela for maior que 768 pixels, que é o SM, ele vai
tracinho SM. Então aqui já vai ser diferente. Eu vou botar aqui tamanho 12, por exemplo, no call SM. Para cada coluna dessa. Então bota aqui o call SM. Aí vem aqui também call SM. Na outra coluna também o call SM. E aqui nessa coluna também o call SM. Vem aqui, salvei. E vou voltar aqui no nosso projeto. Então vou restaurar aqui e vamos ver como é que vai se comportar. Por exemplo, quando tiver acima de 768 pixels, ele tem que dar uma quebra para baixo. Então note aqui, no caso passou de 768 pixels, ele já usou o sistema de colunas inteiras, ou seja, ele criou 4 colunas, porém com tamanho 12, por exemplo, não mais uma do lado da outra, do lado direito, por exemplo. Ou melhor, ele não criou 4 colunas, ele criou apenas uma coluna inteira. Então note aqui que cada div minha só tem uma, no caso que o meu site só tem uma coluna. Então isso aqui também é bem interessante. Aí nós podemos ter, por exemplo, digamos aqui que a coluna no SM, por exemplo, eu posso botar aqui como 6 e aqui com 6 também. Então vamos ver como é que vai se comportar. Eu vou atualizar. Então notem aqui que ficou uma coluna inteira. As outras duas que eu botei 6, que foram aqui as do meio, elas ficaram uma do lado da outra, somando os 12. Então enquanto ele fala o seguinte: enquanto tiver espaço aqui, enquanto não tiver 12, se no caso, por exemplo, se somar 12, então ele já ajusta aqui já para ficar a coluna certa. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, o 7 nessa daqui, ele já ia com certeza para coluna de baixo. Então nota como é que ele ficou aqui e não ficou inteiro. Ele foi para baixo e aqui como não tem valor aqui para completar, então ele fica dessa forma aqui, como se tivesse um espaço em branco aqui. Bom, então nós vamos ficando por aqui nessa aula, e na próxima a gente já pode aí até ir criando o nosso site com o Bootstrap. Então até a próxima aula. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, clique em curtir e compartilhe aí para que eu possa tá dando aí mais dicas para vocês, e futuramente, quem sabe, aí coisas mais avançadas. E até a próxima, pessoal.